Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí já passou a Páscoa, né? Agora já estamos chegando daqui a pouco o mês de abril, entramos no quinto mês do ano de 2023, já quase na metade do ano, quer dizer, realmente é uma evaporação dos dias, as coisas mergulham muito do ponto de vista do futuro. Então, o futuro que parece tão distante já está muito presente e tal. Nós precisamos viver o presente, né? Claro que o passado já não volta mais, o presente precisamos vivenciar para poder construir o futuro. E tem um ex-presidente americano chamado Roosevelt, e ele dizia o seguinte, que lá depois do Craig, lá de 29, ele dizia que se nós não podemos preparar a economia, a sociedade para a futura geração, nós temos que preparar a atual geração para o futuro da economia. E isso resulta em uma série de coisas, nós temos que nos preparar para o futuro. Então, nós preparamos o futuro pensando no presente e projetando aquilo que nós imaginamos que gostaríamos de vivenciar lá no futuro. Bom, vamos começar o nosso programa com o espaço conversando sobre contabilidade. Paulo Tomasi, que bom tê-lo aqui, nosso Paulo Ricardo Tomasi Pereira, natural de Tapejara. Olha, conheço Tapejara, que cidade mais simpática, rapaz. Tu saíste novinho de lá, né? Guri? Saí guri, mas cresceu muito e ainda quero voltar lá para fazer uma visita. É uma cidade muito simpática, gosto muito de Tapejara. Aliás, a cidade do interior, aí, a cidade do Lucas aqui, Ijuí, por exemplo, eu tinha muito bom relacionamento com um cancã da comunicação lá que tinha rádio e tal, jornal em Ijuí, e realmente Ijuí é uma das cidades mais prósperas do Rio Grande do Sul. Tapejara é uma cidade um pouco diferente, ela é um pouco mais interiorana mesmo, né? Mas um povo maravilhoso. Realmente o interior do Rio Grande do Sul dá gosto a gente visitar lá. Eu sou lá da longínqua Uruguaiana. Também a Uruguaiana é muito internacionalizada, a Uruguaiana é por causa da fronteira ali, né? Então as características, sem perder o nosso veio gauchesco mesmo, aquela tradição de bem-querer do gaúcho, ela já está um pouco alterada pelas questões de convivência com outros povos ali equidistantes. Bom, Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre mediação. O que é mediação? Mediação é um procedimento que eu chamo de aproximação de pessoas em conflito. Tá? Então, quando a gente trabalha lá no escritório, o setor de contabilidade e a parte jurídica, né, a gente instituiu na relação com o cliente, ou da contabilidade, ou que procura a parte jurídica, tem algumas coisas que, principalmente na área fiscal, na área tributária, que você tem que ir para a lei, tem que ir para a discussão, né, das teses jurídicas nos tribunais, né, na parte judicial. Porém, Silvio, a gente está implementando no escritório a mediação há bastante tempo, aplica a mediação, porque o que é a mediação? A mediação ela chega para apaziguar um conflito. E as pessoas levam as suas dificuldades, os seus litígios, normalmente, muito, que nem diz o interior, a ponto de faca. Né? E o que nós conseguimos e estamos conseguindo fazer? Diante de muitos conflitos, o diálogo, a aproximação entre as partes, que às vezes nem se conversam mais, a mediação, ela aproxima as partes em conflito através do mediador, né, que é uma terceira pessoa, né, que não envolve questões pessoais, né, então tu afasta do conflito o sentimento. Então o mediador ele aproxima as partes para resolver o problema, né, e que às vezes as pessoas bloqueiam a solução do problema por algo muito pessoal. Então, claro, é uma atividade técnica. Sim, né? Tem técnicas, regras, como tudo tem regras, né? Exatamente. Então, tu tem um regramento, tu tem um procedimento, né, para exatamente mediar, né, fazer a mediação, fazer a conversação para a resolução do conflito. Na verdade, né, Paulo, assim, por exemplo, eu sempre imagino assim, você não precisa adorar aquela pessoa com quem tu vai se relacionar, quando tu vai fazer negócio, digamos. Não precisa amar. Mesmo que tu tenha diferenças, que sejam, digamos, teu inimigo, você tem que fazer negócio com o cara.
Isso não impede, seja amando ou não amando, não impede que você estabeleça negociações. Por exemplo, a dupla Grenal aqui, para chegar no futebol, não são inimigos. Quantas ações em conjunto aconteceram, vão acontecer e estão acontecendo entre Grêmio e Internacional. Quer dizer, são adversários do ponto de vista esportivo, mas carregam dentro de si a necessidade de interrelacionamento, e isso é importante. Por isso que a mediação é fundamental. É que o comprometimento das partes em buscar uma resolução, né? Em buscar uma resolução, ela mostra maturidade. Exatamente. Mostra a maturidade das pessoas, mostra a maturidade das empresas, né? E isso, para os negócios, ele é importante. Fundamental. Ele é bom, ele é fundamental. Porque tu pode fazer, dependendo da situação, até mesmo contratos de risco, né? Mas tu tens a garantia de que se houver algum problema, alguém vai ajudar neste conflito, né? E o mediador, ele parte para vários setores. Então, aproximar as pessoas para resolver o conflito, muitas vezes ele dá uma maturidade, exatamente, né, a maturidade e o comprometimento daquela situação e que ela reflete no interno, inclusive, das empresas, né? Então é muito importante sentar. Claro, tem uma grande dose de paciência, né? Tem uma grande dose de inteligência e de conhecimento da situação, né? Então tudo isso a mediação ela permeia isso. E ela vai sendo levada porque qual é a grande diferença, Silvio, entre um juiz e a mediação? O juiz, ele estuda, vê provas técnicas e aplica aquilo que ele entende que é a melhor solução, né? Qual é a grande diferença? A mediação, o mediador, ele busca nas partes o entendimento. Então tem que ficar, é como se fosse um grande acordo, né? Tu cede aqui, eu cedo aqui e a gente aproxima uma solução, né? E essa solução ela é importante porque na condição de mediador e o mediador ele gera um compromisso entre as partes. Então não é nada assim informal, não. Tem uma formalidade, né? E ela tanto é que um acordo de mediação feito por alguém habilitado, como é o nosso caso, ele gera um título executivo extrajudicial. Então existe sim um comprometimento entre as partes para que aquilo que foi acordado, que aquilo que foi mediado seja cumprido. E é importante a mediação, né, porque ela evita exatamente maiores, digamos assim, maiores custos, inclusive não só custos do ponto de vista sentimentais, humanos para as pessoas envolvidas, mas ela evita um custo maior do ponto de vista da questão jurídica que fica envolvida quando tu leva ela para uma questão judicial, né? Então é importante isso. Por isso que a mediação era fundamental num processo de urbanização, de complexidade das relações humanas. O reflexo financeiro é abismal. É verdade. Tá? Porque a partir do momento que tu leva o conflito ao judiciário, e o nosso judiciário, a nosso juízo, ele está carecendo de uma humanização, né? Ele está carecendo de uma humanização, sem entrar em outros detalhes, né? Mais ele é muito frio, né? A letra fria mais complexos. Que nós né? sabemos. Então, assim, a mediação e essa forma de resolução, ela acaba sendo mais econômica, né? Mais barata para as partes, e tem um elemento, porque aí tu evita custas, claro, tem os honorários, né? Claro. Existe um pagamento para esse trabalho, é óbvio, né? Mas e tem um elemento que ele é fundamental, e o telespectador pode fazer essa comparação agora. É bem provável que os nossos telespectadores provavelmente tenham algum tipo de processo, ou já tiveram algum tipo de processo todos nós estamos, na justiça, né? Então eu pergunto assim, qual é o tempo médio da resolução de um processo na justiça? Né? E aí tem gente que vai dizer, o meu foi em 2 anos. Poxa, maravilha. 5 anos. 10 anos. Né? Às vezes muito mais. Tem procedimentos no judiciário que tem 25 anos aqui no estado. Né? No Brasil tem um de 35.
né? E tem notícias que existem mais. Ou seja, passa quase que meia vida, né? E a tua resolução, o teu conflito. E isso implica na saúde das pessoas, por incrível que pareça, porque o reflexo disso, dessa demora, fragiliza, isso judia das pessoas, isso judia das famílias, né? E dentro disso, então, e esse é um fator que a maioria das pessoas não pesa, né? Na resolução do seu conflito, o tempo que ele vai durar, né, para ser resolvido. E a mediação, a gente inicia, e eu gosto de dar prazo para aquele tipo de conflito, né? Não é algo assim, se estabelece, vamos fazer a mediação, vamos, tá, mas e aí? Não, vamos fazer. Não, tu estabelece rotinas, tu estabelece prazo, porque tu traz o compromisso das pessoas em também resolver, né? E esse tempo, ele com certeza na mediação, ele é recorde, ele é muito rápido. E a mediação, na verdade, ela tem que ser vista, do ponto de vista da empresa, como um investimento. Nada melhor do que um investimento no capital humano que a empresa tem. Veja bem, eu considero, viu, o Paulo, o seguinte, as relações interpessoais, ela dependem muito da relação que nós temos conosco mesmos e com Deus. Essa chamada relação intrapessoal. A pessoa que não está bem consigo mesma, ela jamais vai estar bem com as demais pessoas. Então, esse trabalho que vocês, eu tenho certeza que vocês fazem também, é o de despertar na pessoa a necessidade de ela estar bem com ela própria, ela se gostar. Na medida em que ela se gosta, na medida em que ela tem por ela o respeito e sabe dos valores que ela precisa desenvolver nas relações, aí sim, dos interrelacionamentos, ela vai também ajudar ela própria e a empresa. Então, parabéns por esse trabalho que vocês realizam. Mas, digamos assim, quando é que uma empresa necessita reivindicar um trabalho como esse? Tem um momento, ou sim, pode ser no começo, ou lá com a coisa já não está mais sendo suportada? O nosso trabalho, como a gente tem essa expertise nessa parte técnica, né, de contabilidade e toda a parte jurídica empresarial, ou até mesmo na resolução pessoal, né, da pessoa física, né, do cidadão, a mediação ela pode entrar em qualquer momento de um conflito, seja ele judicial, já em andamento, ou antecipadamente. E aí para evitar isso. E aí tem as etapas, né? Claro. Daqui a pouquinho tu quer evitar que um conflito venha a acontecer. Né? Perfeito. Então, uma coisa preventiva. Então, né? seria uma prevenção. Né? Então, esse estudo pode ser feito. A dissolução de contratos, a resolução de um conflito, seja ele qual for, se ele for prévio, tu antecipa muita coisa, muito desgaste, e com a orientação técnica, tu encaminha a solução, e às vezes o outro lado nem imagina que tu te preparou para aquilo e que vai ser bom para os dois lados. Muito bem. Né? Mas se o conflito já está instalado, ele pode ser iniciado, porque aí o mediador ele vai buscar as partes, né? Não importa qual é o nível do conflito. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí, que eu acho fundamental. O investimento no capital humano, o investimento no ser humano é o melhor que tem, porque quanto melhores formos os seres humanos, melhor vai ser a sociedade. Elas serão um reflexo daquilo que nós somos individualmente. E coletivamente isso aí melhora muito os ambientes, né? Não só no trabalho, mas também familiar, nas relações pessoais que a gente tem. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam, parabéns, um abraço lá no pessoal. Obrigado, um abraço. Olá, os fatos trágicos que vivenciamos, como o recente numa creche em Blumenau, evidenciam o mergulhar da barbárie de toda uma geração. Por mais incompreensíveis que pareçam, mostram, afinal, que a civilização perdeu os valores éticos e morais que balizaram o arranjo social que a sustentou ao longo dos milênios. Ataques à célula familiar e destruição dos valores cristãos, comuns nessas sociedades, só poderiam mesmo resultar no descompasso moral que nos condena ao grau máximo do barbarismo e da selvageria. A civilização agoniza. Que tristeza, que desolação. Deus tenha misericórdia de sua criatura. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, gostaria de falar sobre o bloqueio judicial. O que significa bloqueio judicial? Bloqueio judicial é oriundo de uma ação de cobrança judicial ou alguma execução. E os meios para executar são constrição no patrimônio do devedor. No entanto, temos bens que são impenhoráveis, não podem ser passíveis de penhora. Eles, salário, pensões... Qualquer oriundo que venha de subsistência desse indivíduo não pode ser penhorado. Conta salário também é impenhorável, no entanto, cuidado quando essa conta salário se vincular também à conta corrente ou outra conta que tenha outros rendimentos, outras movimentações financeiras, pois neste caso o judiciário não reconhece como conta salário. Outra regra de impenhorabilidade são contas poupanças de até 40 salários mínimos. Para empresas também há essa regra de impenhorabilidade, onde não pode deixar a empresa sem o mínimo necessário para a constrição para pagamento das suas dívidas, das suas despesas ordinárias, como salários, conta de luz, entre outras. Então, se você porventura tiver uma constrição, uma restrição bancária em razão de uma cobrança judicial, saibas que você tem direito a rever este bloqueio. Basta que você procure um profissional, um advogado de sua confiança para ingressar com uma ação de impenhorabilidade sobre essas ações que foram penhoradas. Esta é a dica de hoje. Muito bem, nesse bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos gravando aqui na Quinta-feira Santa, né? Vai dar uma escapada na praia também? Vou, termina. Fazer umas reformas na Termina aqui e já vou embora. Fazer umas reformas na casa. Embora. É verdade. Vou comer bastante na praia. Tem que aproveitar, né? Aliás, falando nisso em Semana Santa, é impressionante. Olha aqui, ó, eu costumo ver em mercado, até pela minha função e tal, ver o preço do peixe. Da semana passada, eu estou falando da Semana Santa, da semana anterior para cá, subiu 50% a 60%. Quer dizer, é um absurdo, né? Eu vou no supermercado quase todo dia, sou eu que cozinho lá em casa, né? Então é engraçado, eles sobem um pouquinho antes, daí depois tu abre o jornal na Semana Santa, vê promoção, que era o mesmo preço da semana anterior. Isso é uma baita de uma sacanagem. Aliás, no tempo de antigamente, nós tínhamos a Sunab, lembra? Sim. A Sunab era rigorosa. A Sunab, tinha as tabelas da Sunab. Eu não quero que venha tabelamento, mas que venha um pouquinho mais de ponderação nessas coisas, de respeito ao público, né? Quer dizer, eles fazem isso aí de maneira aleatória, levantam lá para depois dizer que estão dando um desconto. Quer dizer... Hoje, inclusive, Silvio, para comprar peixe, hoje é um dia que o mercado público faz uma promoção enorme de peixe, né? Porque os caras vão chegando perto da Páscoa e querem desovar o que eles têm lá. Eu gosto muito de ir no mercado público. Tem que só que cuidar, né? Porque essas coisas de prazo de validade, então tem que, o acondicionamento do produto tem que ser muito bem... Mas ali há muita fiscalização no mercado público. O mercado público realmente existe, até porque é uma coisa localizada, né? Então ali tu pega, quantas bancas que vendem ali produtos do mar ali? Umas 4, 5 no máximo. Hoje está até do lado de fora. Lá de fora está aquela feira do peixe. Tem muita rotatividade, então ali realmente é um lugar saudável. Ali tem fiscais, inclusive, ali junto, né? Isso mesmo. Bom, Bernardo, vamos falar um pouquinho sobre fundo imobiliário. Bom, o que acontece com o fundo imobiliário, Silvio? Primeiro vamos explicar o que é o fundo imobiliário. Quando você não tem recurso suficiente ou é um investidor
e não tem recurso suficiente para comprar um imóvel ou não quer ter a atribulação de ter que administrar um imóvel, você investe em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são empresas, são instituições financeiras que montam fundos para comprar imóveis, para administrar imóveis, para construir imóveis, para lidar com títulos de certificado de recebíveis de imóveis. Então, o investimento em fundo imobiliário é uma forma de você, com poucos recursos, né, investir no mercado imobiliário. E você tem receitas decorrentes dos aluguéis, você tem receitas decorrentes da compra e venda desses títulos, e você tem também uma carteira dedicada a uma atividade específica, que é a atividade imobiliária. Então, qual é o questionamento que tem, Silvio, nessa época do ano em que a gente está falando de imposto de renda? As pessoas têm muita dificuldade de entender como elas declaram fundos de investimento imobiliário. Quando a gente tem um imóvel próprio e ganha um aluguel deste imóvel próprio, né, há uma tributação exclusiva sobre esse rendimento, que é 15% sobre o que você ganha de aluguel. Nos fundos imobiliários há uma vantagem. Quando você não detém mais do que 10% das cotas de um determinado fundo imobiliário, e este fundo imobiliário tem mais de 50 participantes e é listado em bolsa, todo o rendimento mensal deste fundo é isento de imposto de renda. Então, é uma tremenda vantagem você investir em fundos imobiliários dedicados a rendimento de aluguel, porque aquilo que você vai receber desse rendimento de aluguel, ele é isento da tributação de imposto de renda, né? Então, essa é a primeira dica que você tem que entender. Quando você vai buscar um fundo imobiliário, entender qual é o rendimento que esse fundo produz, porque você pode ter uma isenção, 100% de isenção dos rendimentos decorrentes desse fundo imobiliário. Porém, quando você tem ganho de capital, ou seja, você comprou uma cota e vendeu ela mais cara, você paga um ganho de capital, um imposto sobre esse ganho de capital, que é 20%. Né? Então, essa é a grande diferença dos fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários dedicados à locação, existem fundos imobiliários em que você tem uma renda mista, ou seja, fundos imobiliários de shopping center, por exemplo, que tem o aluguel das lojas e tem um percentual sobre o faturamento das lojas. Eles dão rendimentos excelentes, né? É um ótimo investimento e com uma vantagem muito grande, Silvio, que é a isenção do imposto de renda naquele rendimento mensal que você recebe, né? Só um detalhe, os fundos são obrigados a distribuir rendimentos no mínimo a cada semestre. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários, para chamar investidores, distribui mensalmente os seus rendimentos. É um grande investimento, é verdade, né? Embora não seja uma renda fixa, ele produz uma renda que você vai ter tranquilamente todo mês. Você tem ainda um ganho que é a valorização daquele imóvel e você ainda ganha quando há uma transação, ou seja, quando aquele fundo vende um imóvel, constrói, enfim, é um excelente investimento, Silvio. Perfeito. Alguma coisa mais sobre o imposto de renda? Nós estamos no período agora até o fim de maio, 31 de maio, último dia do mês de maio, né? Eu acho que a grande novidade que nós temos agora em 2023 é a possibilidade de você importar a declaração pré-preenchida, né, e apenas acrescentar aquilo que você tem que acrescentar com relação ao ano corrente. É uma forma de você não errar na declaração. Há questões aqui muito importantes que é preciso entender, que é você declarar rendimentos que você teve com aluguéis, rendimentos que você teve com distribuição de lucros e dividendos, né? Isso é importante você declarar de forma correta. Este ano há também uma modificação que é a não tributação da pensão alimentícia, né? Então você pode, a partir deste ano, começar a corrigir as declarações dos últimos 5 anos, né, para obter uma devolução daquele rendimento que foi pago, daquele imposto de renda que foi pago sobre as pensões alimentícias. Perfeito, bem esclarecido. É importante essas coisas, até porque nós estamos num período, né, de pessoas muitas vezes não têm aquele bom entendimento em relação aos seus ganhos e tal, e como vai operar isso do ponto de vista da relação com a Receita Federal. Isso, sabe como é que dá problema? Qualquer coisa dá problema. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Bom final de semana e até semana que vem. Para a gente também uma feliz Páscoa. Da mesma forma. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro.
Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento o advogado notório, né, de alto saber, Fernando Freda. Que tal essa aí, Fernando? E aí, obrigado pela tua presença. Que moral, hein? Que moral, né? É um prazer estar aqui contigo de novo. Pois é verdade. Olha aqui, ó, da mesma forma, nós temos... Eu fico muito feliz porque esse programa aqui está há 23 anos no ar. Ele começou lá atrás, eu cito de vez em quando isso, com o nome de Contraponto. Era eu, a Ieda Crucis, o Minelli e o Pugina. O Mandelli, né? Minelli, não é o Tegra, o Minelli. O Mandelli. O doutor Mandelli, a Ieda Crucis e o Pugina e eu. 4 que faziam um programa chamado de Contraponto lá em 2000. E hoje temos 23 anos aí, né? Uma carreira importante do programa, que o sustentáculo dele, desta longevidade, exatamente são aquelas pessoas que circundam aqui o programa, que vêm aqui e que trazem e transmitem conteúdos, que isso é fundamental. Sempre foi minha preocupação de trazer para vocês conteúdos que possam ajudá-los, né, na sua vida pessoal, familiar, profissional, seus negócios, enfim. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre atividades, já que nós falamos da área profissional, essas chamadas atividades concomitantes. O que são? Então, as atividades concomitantes são nada mais nada menos que tu trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Até nós estávamos conversando, né? A gente que te acompanha há muitos anos, né? A gente sabe que muitas vezes, porventura, tu já trabalhou em mais de um lugar ao mesmo tempo. 3 carteiras profissionais. Naquele tempo sobrava emprego. Viu só? Então, muitas vezes tu trabalhava no jornal, na TV, né? Então, acontece muito também com médicos, né? Que o médico trabalha no hospital, trabalha na clínica. Os professores, né? O professor que trabalha em mais de uma escola particular, né? Então, isso é muito comum de ver hoje em dia, né? Também pela crise, né? Às vezes tu tem que ter uma renda extra para sobreviver, né? A gente tem muitos casos de hoje que o profissional também tá tendo como segunda atividade Uber, né? De motorista de aplicativo. Então, a atividade concomitante ela é muito comum. E o que acontecia anteriormente na Previdência? O cálculo dessas atividades concomitantes ele era muito injusto para o segurado. Então, ali, a partir da Lei 9876 de 99, ele dividia as suas atividades em 2 categorias, a primária e a secundária. Essa primária era vertida as contribuições normais, né? E esse cálculo ele era integral, né? Já essa atividade secundária, em que pese tu contribuir normalmente para a Previdência Social, ela tinha um cálculo muito prejudicial. Eu vou dar um exemplo assim para vocês tentarem imaginar o quão prejudicial ele era. Ele, por exemplo, se tu trabalhasse 10 anos numa atividade secundária contribuindo sobre R$1.000, então tu sendo homem, tu teria que fazer esses 10 dividido por 35 e ainda aplicar o fator previdenciário. Então, um exemplo assim para ficar mais claro, um trabalhador homem com o fator previdenciário de 0,85, por exemplo, esses R$1.000 na aposentadoria dele somaria em torno de R$65. Então, era muito injusto, né? Então, nós, advogados previdenciaristas, começamos com uma tese de revisar essas atividades concomitantes, somando-se, né, limitadas ao teto da Previdência Social. E nós fomos ganhando procedência nas nossas demandas, né? E, ao fim e ao cabo, o próprio poder público, né, a União, fez uma lei agora em 2019, a 13.846, que estabeleceu que sim, soma-se os salários de contribuição
para fins de apuração de cálculo do benefício. Então, devido a tantas ações também que tornaram-se comuns, né, o Superior Tribunal de Justiça começou a debater o tema, que é o caso do tema 1070 do STJ, que foi afetado, né, todos os processos no Brasil referente à revisão das atividades concomitantes ficaram suspensos, né, em 2020 e finalmente, ano passado, 2022, ele foi julgado. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que sim, as atividades concomitantes são somadas, limitadas ao teto da Previdência, são somadas a partir de 29 de novembro de 99, a partir da vigência da Lei 9876 de 99, e a partir disso, o que sucedeu? Transitou em julgado agora esse ano, né? Agora em fevereiro, então os processos voltaram a andar referente a esse tema, né? da revisão, e agora os processos vão começar a andar, né? Para se ter para findar esses processos. Então, Silvio, para esses trabalhadores, né, que ficaram interessados, né, nessa revisão, então assim, se você, trabalhador, teve 2 trabalhos, 3, 4, né, no período de 29 de novembro de 99 até 17 de junho de 2019, você pode ter direito a revisar seu benefício. Evidentemente que você, claro, tem que ter trabalhado em mais de um lugar, né? E uma dessas atividades não pode superar o teto. O teto hoje da Previdência Social é 7.549 com alguns centavos. Então, uma das atividades, se tu tiver uma atividade que tu já contribui sobre o teto, evidentemente tu não vai ter direito a essa revisão. Agora, se tu tiver 2 atividades que não extrapolam o teto, se somadas 2 ali dão R$7.000, sim, você pode ter direito a essa revisão. Evidentemente que até a gente estava conversando sobre o teu caso, tu não pode ter te aposentado há mais de 10 anos, né? 10 anos. Tu não pode ter recebido o teu primeiro pagamento há mais de 10 anos. Então, tu percebe que essa revisão ela é muito impactante, né? Que nem a gente deu esse exemplo aqui de aumentar, tu trabalhar 10 anos contribuindo, aumentar 70, 65 reais é muito injusto, né? Então, finalmente, essa boa notícia do julgamento do tema 1070 foi procedente. Esses trabalhadores, então, têm direito de revisar seu benefício. E aí também a gente sempre orienta aqui no programa, né, Silvio? Se você teve 2 trabalhos, 2, 3 trabalhos, nesse período de 29 de novembro de 99 até o 17 de junho de 2019, você deve procurar um profissional, um advogado previdenciarista para calcular. É um cálculo muito complexo, né, Silvio? Tu também tem bastante sabedoria nessa área, então tem que procurar um advogado especialista para calcular, para ver se você tem direito a essa revisão. E eu já adianto, assim, tem casos muito impactantes, assim, de quase que ser o dobro, né, do benefício. E aí também, claro, evidentemente que essa ação você pode buscar os últimos 5 anos, né? Perfeito. Então, tu ainda tem direito dos atrasados e ainda vai aumentar seu benefício, que nada mais justo, né? Porque assim, a gente recolhia, né? A gente recolhe a integralidade. Claro. Tu recolhe como... Tu tem carteira assinada, mas tu também tem um trabalho como autônomo. Tu está recolhendo normalmente. Então, era uma falta de isonomia, né? Que é um dos princípios que o Superior Tribunal de Justiça trouxe para a decisão, porque é muito injusto, né? Tu contribuir integralmente e na hora de ser somado no teu salário de contribuição. Esforço, evidentemente, o teu salário de contribuição, tu estava contribuindo pelo um trabalhador normal, só que tu tinha mais de um trabalho. Então, nada mais justo que ser somado e você ter o seu benefício baseado, evidentemente, nas tuas contribuições daquela competência que você... trabalhou, né? Na verdade, essa busca da justiça previdenciária. Agora, o importante é o seguinte, você que está nesse caso, que trabalha concomitante, que está vendo aí a explanação do Dr. Fernando Freda, isso é importante porque tem 2 caminhos. Ou você vai entrar e vai ter direito a um aumento, mas você pode perder. Então, para saber se você tem vantagem ou não, é importante, e ele frisou muito bem isso, aí ter
a assessoria, a consultoria de alguém que entenda, né? Saiba os caminhos, que isso é uma coisa muito complexa, tem muita lei para cá, regra para cá, e que pode ou te apontar para um caminho, o bom, ou então fazer com que você até perca, né, naquilo que você já recebe da Previdência. Fernando, obrigado pelos teus esclarecimentos aqui, acho que foram muito oportunos, e impactantes para aquelas pessoas que estão nessa situação. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Tá bom. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Essas questões que envolvem o chamado as plataformas digitais de transportes têm trazido muita polêmica e tal no Brasil inteiro, né? E com essa ameaça de fazer uma certa regulamentação e taxar esses aplicativos de transportes. Por isso nós estamos recebendo aqui o Marcos Dockhorn. Marcos, obrigado pela tua presença, advogado especializado nessa área também, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, a primeira vez, né, de uma série. Isso, primeira vez. Eu que agradeço, é um prazer mesmo estar com um jornalista tão importante, mais de 50 anos no mercado de trabalho aí, né? É uma referência para nós, o prazer é todo meu. Muito bom. Bom, Marcos, qual é a tua avaliação? Como é que pode acontecer a partir de agora com essas manifestações do governo aí de uma intenção, mesmo que muitos, a maioria, imagino, dos que trabalham nos aplicativos sejam contra? Pois é, Silvio, essa polêmica está muito grande porque essas demandas estão chegando no judiciário. Esse tipo de contrato de trabalho o judiciário está enfrentando porque existe uma relação ali de emprego ou uma relação de trabalho. É isso que está colocando muito processos na justiça. Por quê? Porque quem é que é considerado empregado no Brasil? É a nossa legislação que vai dizer. Tem vários critérios. O artigo 3º da CLT diz assim, ó, considera-se empregado toda pessoa física que trabalhar de natureza não eventual a um empregador sobre dependência desse mediante salário. Então, há critérios subjetivos com relação a esse tipo de emprego. Ou seja, se isso é uma relação de trabalho ou se é uma relação de emprego. E essas demandas têm chegado no judiciário. E o judiciário está se deparando com isso e, em muitos casos, o judiciário está entendendo que aquela relação é uma relação de emprego. Entende? Então está dando ganho de causa a muitos motoristas de Uber. Por quê? Porque nós não temos uma regulamentação. O Brasil hoje não regula esse tipo de atividade. Até porque é uma atividade nova, né? Uma coisa que surgiu nos novos tempos, né? Sim, é uma atividade nova e isso aí é uma demanda mundial. É verdade. Não é só no Brasil. Na França, a Uber já foi condenada em várias reclamatórias trabalhistas. A Espanha já tem um projeto de lei. Portugal também já está com um projeto de lei para regulamentar essa atividade. O Brasil não tem nada ainda, pelo que a gente tem visto, de projeto de lei para regulamentar. O judiciário entende que até não precisaria de regulamentação, justamente por causa da nossa CLT, que já prevê esse tipo de trabalho como uma relação de emprego. Isso, exatamente isso. Bom, isso aí, de certa maneira, eu tenho ouvido muito o pessoal dos aplicativos, até quando eu ando em aplicativo, converso, eu não vi nenhum ainda que manifestasse a sua simpatia, digamos assim, pela regulamentação. Diz, olha, o dia que vier isso aí, eu vou sair, eu tenho a liberdade de sair. Como é que tu avalias isso? Pois é, esse é o ponto, que é a autonomia, né? Eles são autônomos, né? Eles se consideram autônomos. Porque eles querem trabalhar a hora que quiserem. Eles têm, olha, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero aqui, tá? O patrão não está me... Eu tenho essa relação digamos assim, de trabalho entre eles, mas eu tenho a disponibilidade de fazer. Eu quero trabalhar, não quero trabalho, não trabalho. Exatamente. Só que essa autonomia, o judiciário não considera ela como plena. Ele entende que aquela é uma mão de obra que está à disposição do empregador, né? Entende? Então, isso é muito complicado, esse tipo de situação, pelos elementos subjetivos que existem nessa relação de trabalho. Perfeito. E na tua avaliação pessoal, o que tu acha que pode acontecer? Digamos assim, se houver essa regulamentação, se for reconhecido que há essa relação de emprego entre o
o cara do aplicativo e a Uber, digamos, que é o caso que nós falamos. Isso assim, ó, hoje no Brasil, os últimos dados que tem são mais de 1.700.000 trabalhadores trabalhando nessa forma de motorista de aplicativo, né? Isso pode fazer com que a Uber tenha algum tipo de restrição, né, com relação a esse tipo de atividade. Criar alguns mecanismos para poder se precaver desta relação de emprego, né, que o judiciário entende. Essa matéria já chegou no TST. O TST já tem 2 turmas lá que entenderam que essa relação de trabalho é considerada uma relação de emprego. Então, eu entendo assim, ó, isso não vai causar na economia alguma situação muito drástica, mas isso vai fazer com que a Uber tome algumas cautelas, não só a Uber, qualquer tipo de plataforma digital que trabalha com esse tipo de... 99 e outras também. Isso, exatamente, mas eles vão ter que tomar algumas cautelas para poder evitar algum tipo de situação, porque o que pode acontecer? Isso aí ser colocado no custo, né? Quem vai acabar pagando essa conta, entre aspas, vamos dizer assim, seria o usuário do aplicativo, né? É verdade. Assim, e nos outros países que tu citaste aí, que a coisa já está sendo tratada, há algum avanço, alguma coisa que possa servir de exemplo para o Brasil? A regulamentação, e justamente tentar o governo regulamentar essa atividade, fazer algum projeto de lei para tentar regulamentar isso, para acabar com essa insegurança jurídica. Porque isso aí, como tem elementos subjetivos nessa relação, vai ficar muito ao critério do judiciário, de entender se essa relação é de emprego ou relação de trabalho. Há juízes que entendem que é uma relação de trabalho. Isso parece que é majoritário no judiciário, né? Exatamente. Nós temos aqui já várias decisões em Porto Alegre, inclusive do nosso judiciário, umas decisões bem drásticas, bem ríspidas com relação a esse tipo de coisa, considerando que essa relação é sim uma relação de emprego e as indenizações são altíssimas. Para tu teres uma ideia, numa última decisão que se teve aqui, uma juíza aqui do trabalho de Porto Alegre condenou a Uber em R$500 mil com relação a um dano existencial com relação a esse tipo de atividade, justamente por não estar regulamentada. Há 2 questões aí. A questão, por exemplo, assim, da parte a ser ouvida, que é dos caras que trabalham no aplicativo, esse 1.700.000, porque eles têm uma associação também agora, né? Eles Sim, têm, né? Exatamente. Então, essa parte tem que ser ouvida também, né? Sim, teria que ser ouvida, porque isso aí ambos têm interesse, né, nessa atividade. Mas tu tocou num ponto muito importante, a autonomia. Muitos não querem ser empregados, né? Eles querem ser autônomos. Só que o judiciário entende que não há uma autonomia, que há uma subordinação. Esse é o ponto principal. Que por mais que o trabalhador, o motorista, possa fazer seu horário, ele tem algumas regras que ele tem que ser cumpridas. Então, por ter essas regras, ele não tem autonomia. Não tendo autonomia, existe uma relação de emprego. Na verdade, eu sempre acho, assim como economista e professor de economia, o Brasil hoje o mundo todo está vivendo um momento diferente do ponto de vista econômico. A internet, os aplicativos, as redes sociais, isso aí tudo trouxe uma série de mudanças do ponto de vista desta relação. Porque antigamente é o seguinte, a gente ia fazer uma palestra lá, deu 20 e poucos, 30 anos atrás, e falava no pátio da empresa. O que significava no pátio da empresa? É que, na verdade, a relação trabalhista se dava dentro do estabelecimento que empregava os trabalhadores e eles ficavam ali. Né? Então, isso mudou. Hoje, tu trabalha aqui, eu tenho amigos meus, você deve ter aqui, o Arthur está por aqui também, vendo aqui, você deve ter amigos que trabalham aqui, que fazem a sua coisa para clientes de fora, lá na Austrália, tem amigos da Nova Zelândia e tal. Então, isso mudou muito essa relação. Eu acho que o Estado, ele tem que se atualizar, que hoje as ferramentas de trabalho são diferentes. Sim, o Estado, ele sempre vem a reboque, né, das relações que estão acontecendo. Exatamente, o Estado também tem que se adaptar às novas relações, né? O trabalho virtual, o trabalho online, né? Isso existe, né? Ainda mais isso potencializou muito por causa da pandemia. As pessoas não trabalhando mais fisicamente, trabalhando em outros locais de trabalho. Então, o judiciário vem a reboque, a legislação vem a reboque do que está acontecendo numa economia. Tomara que essa atualização aconteça, né, e favoreça todo mundo. Eu acho que são 2 coisas, 2 polos de disputa que devem se aproximar. Que é a questão, nós falamos agora há pouco da mediação, né? A necessidade de uma mediação para resolver essa questão. E a outra coisa, para finalizar a entrevista, há um temor de que esses aplicativos saiam do Brasil conforme for essa regulamentação? Eu acredito que não, Silvio, porque assim, só em 2021, para teres uma ideia, foi 36 bilhões de reais que isso movimentou na economia. É um dinheiro considerável, isso dá 0,4% do PIB, entende? Então, eu não acredito que isso vá acontecer, eu acho que teria que ter uma adaptação, uma regulamentação disso, para justamente, porque esse serviço veio para ficar.
Né? Isso são mais de 5 milhões de usuários que existem só aqui na nossa região. Eu optei por não ter carro, agora eu ando de aplicativo também. É uma comodidade, né? Então isso aí veio para ficar, eu acho que não tem mais como ser diferente. Precisaria realmente uma regulamentação para evitar essa insegurança jurídica. Marcos, gostei muito da tua presença aqui, virá mais vezes, com certeza, né? E é importante passar esse tipo de conteúdo para os nossos telespectadores. Nós estamos aí há 23 anos já no ar com o nosso programa. Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho para ti. Bom, para encerrar o programa dessa semana, o Dr. Carlos Wagner, obrigado pela sua presença aqui, né? Carlos Wagner Firpo, e o homem da área das rodovias e tal. Aliás, Carlos Wagner, eu estava pensando aqui, antes de nós começar aqui esse programa, essa questão das rodovias. As rodovias nos remete ao tema infraestrutura. Ao longo da década de 70 e 80, que o Brasil começou a se desenvolver e tal, né? Lá, graças muito à questão daquele regime militar que construiu o país, naturalmente, abriu as comportas do país para se desenvolver, mas a partir dali nós tínhamos a necessidade de atrair capitais estrangeiros e o capital começou a ter outras fontes de investimentos fora do Brasil também, e era preciso que nós competíssemos com esses capitais para trazer, com esse país para trazer os capitais para cá. E o grande gargalo no Brasil era a infraestrutura, transporte, comunicação, energia elétrica. Isso aí hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Bom dia, eu agradeço novamente participar do programa aqui nesse bloco. Sim, realmente é de suma importância, né? A infraestrutura num país, num estado, né? É uma evolução, né? Então, ou seja, é muito necessário, né? Tanto que o crescimento, né, da população, o desenvolvimento de uma região está atrelado, por exemplo, à infraestrutura rodoviária, né? Então, ou seja, é de suma importância, né? Claro que, obviamente, né, a gente tem sempre uma tendência de evolução das coisas, né? O que foi acontecendo no nosso Brasil, em função, não é, de vários programas econômicos, etc., né, que foi se evoluiu, não é, dentro de uma necessidade, não é, de concessão de rodovias, né, por exemplo, né? Nós poderíamos, né, estar muito bem numa situação, né, por exemplo, que é muito discutido, o IPVA, os impostos, etc., né? Então, são muito discutidos. Agora, com relação à parte de desenvolvimento local, realmente é de suma importância o investimento na rodovia, né? E veja bem, nós tivemos, quando eu falei na década de 70 e 80, foi ali o começo de tudo, quer dizer, a reconstrução da coisa, os investimentos que permitiram que o país sedimentasse uma infraestrutura mínima necessária para trazer esses investimentos, mas foi só em 1998, no governo Antônio Brito, que nós tivemos a inauguração, digamos, de um programa exatamente centrado na questão da concessão de rodovias. Foi o primeiro programa de concessão de rodovias, 1998. De lá para cá, e aí? Isso, exatamente. Inclusive, eu participei literalmente desse primeiro programa, né, porque eu fiz parte de uma montagem de um polo rodoviário, não é, que é de Santa Cruz do Sul, né? Realmente, naquela época, né, isso a gente, né, para fazer um exercício, né, de um histórico, né? A busca, não é, de novos investimentos no nosso estado, não é, principalmente na indústria automotiva, né? Só que trazer as empresas para cá, né? Que era o pensamento da época, né? Trazer as empresas para cá, não é, sem rodovia, não é, praticamente, né? Malha rodoviária, sem comunicação e sem energia elétrica, entendeu? É muito dificultoso. Isso é uma situação básica, não é, de uma empresa, uma multinacional, né, querer investir numa região, né? Até porque, né, Carlos, a tua experiência comprova isso. Essas empresas, elas têm um feeling completo, elas sabem onde é que vão se meter. Elas não viriam de qualquer maneira, quer dizer, é uma das exigências, imagino, dos executivos da empresa, assim, não, mas vem cá, nós não vamos lá, qual é a infraestrutura porque o Estado, existe desde essa época uma disputa, uma competição entre os estados, né? E eu acho saudável isso, tem muita gente que não gosta, mas é saudável isso, cada estado tem as suas peculiaridades. E a partir do momento em que nós oferecemos a infraestrutura, claro que automaticamente nós começamos a atrair as empresas. Exatamente, Inclusive até
foi algo, acho que daqueles 4 anos, né, de governo na época, né, foi um boom, né? Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de engenharia de segurança rodoviária, né, que tinha, não é algo a ver, né? Nunca tinha ouvido falar sobre sistemas de arrecadação e concessão de rodovias, né? E para mim, naquela época, na Gaúcho, também fui convocado para uma empresa paulista, fui para São Paulo, tudo uma questão de 2 anos, assim, houve um boom, né? uma energia diferente, algo que eu estava muito bem trabalhando numa empresa, porém me ofereceram o dobro do valor que eu ganhava nessa empresa, né? Até pelo meu currículo, né? Nessa parte também de segurança rodoviária, de engenharia, etc. E aí eu fui para São Paulo, né? Saí do meu emprego que eu tinha, fui para São Paulo, adquiri conhecimentos que eu jamais imaginava, né? E outros colegas também movimentando, né? Porque foram, na época, desenvolvidos novos polos rodoviários aqui no estado. Né? Coisa assim que a gente trabalhava com DAIR, trabalhava com DNR na época, né? Algo que demorava, né, anos para ser concluído, né? Aquilo ali foi uma questão de um período assim, de 2 anos, assim, movimentou de uma maneira não só a eficiência, né, da empresa privada, mas a agilidade, a rapidez em executar os investimentos, é isso? Exatamente, Eu lembro que a 287, por exemplo, que é a rodovia que eu participei, né, eu me lembro como se fosse hoje, tinha um outdoor que dizia: esta rodovia é o recorde de acidentes, né, com vítimas do Estado. Tinha no trajeto, né, da rodovia. Na entrada de Santa Cruz ali, do sul ali, entendeu? Então, ou seja, só que aquilo ali a gente fez em 8 meses. A gente deixou aquela rodovia, né, em perfeitas condições de uso, assim, como base de uma rodovia concedida, né? Inclusive antes de implantar os pedágios. Por isso que eu digo, né, que a própria montagem do modelo, né, de concessão rodoviária que aconteceu, eu me lembro que até no DAIR também houve uma evolução muito grande, foi contratada empresas para fiscalizar, não é, vamos dizer assim, a recuperação da malha rodoviária, não é, para a gente poder, e fiscalizavam, não é a fio, não era o eixo de rolamento, era a faixa de domínio, era os acostamentos, entendeu? Tudo em perfeitas condições. E nós, com a praça de pedágio também montada já na época, não é, a gente estava aguardando sempre uma aprovação, né, da fiscalização para poder definir a data de início de cobrança, que também era uma questão, né? Era uma questão nova para o nosso estado também, né? Então foi muito bacana na época, foi uma energia muito boa. Não era também jovem na época, eu tinha 28 anos também, então, ou seja, muitas coisas movimentaram para nós. E eu comecei a especialização nessa área de operação de rodovias naquela época, né? E agradeço também, né, por ter participado, né, desse processo todo. E que hoje a gente fala que a gente evoluiu muito a nível de conhecimento internacional, né, sobre operação de rodovias e sistemas de arrecadação também, né? Mas então, é isso que eu digo, né? Hoje, por exemplo, hoje tem programas. Claro que, obviamente, num outro momento a gente vai dar sequência nessa fala aí, desse assunto. Mas o programa, na época, foi muito bom, Teve alguns conflitos de fiscalização, porque a Gerges era uma reguladora e o DAIR era o poder concedente, então era quase que 2 donos dois donos cuidando de um cachorro. Era uma questão de concorrência dentro do setor público, de uma coisa que não precisava, né? Exatamente. Agora, eu sempre vejo assim, na história, a gente tem que... A história é importante porque ela nos dá as lições, né? O Rio Grande do Sul e o Brasil tiveram 2 momentos que puderam, assim, se sustentar do ponto de vista de uma grande alavancagem de desenvolvimento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul com o governo Brito aqui, a não reeleição do governo Brito trouxe muitos prejuízos para o Estado. O Estado regrediu, né?
Hoje nós vemos o quanto prejuízo aconteceu a não reeleição do Brito, que deu um novo gap, né, de desenvolvimento do Estado, abriu a economia do Rio Grande do Sul. E o Brasil, né, a não reeleição do governo passado, que fez também esse trabalho de sedimentar a economia para a liberdade econômica, para investimentos estrangeiros, investimentos locais, ou seja, o Brasil estava dando um grande salto econômico. Lamentavelmente, nós não aprendemos com a história e fizemos essas coisas, essas porcarias aí, que acabam trazendo prejuízo para o Estado e para o país. De qualquer maneira, esse programa lá de concessão do Brito, lá em 1998, deu frutos e hoje o Estado é um Estado que está progredindo, né, Carlos? Exato, deu o pontapé inicial, né? Claro que, obviamente, o que aconteceu depois disso, né? Passou por um histórico de 4, 5 governos, né? E entra o governo, sai outro governo, e também tem a questão da competência dos órgãos também, né? Quem realmente é o dono do negócio em si, né? Então isso aí cria dificuldades, né? Cria dificuldades porque, na verdade, o programa ele é feito com base, né, em levantamentos de engenharia, né, levantamentos de requisitos, né? Argumentos técnicos. É o programa de exploração rodoviária, né, que é conduzido. E na época também era feito os próprios consórcios, era feito pelas empreiteiras que já tinham know-how no assunto de pavimentos, etc. E por isso que deu certo todo esse projeto de concessão. Bom, esse espaço aí de rodovias e tal, de concessão de rodovias, da nossa infraestrutura, está aberto aqui no programa. Na semana que vem o Carlos vem aqui trazer outros detalhes, quer dizer, avançar um pouco mais em outros aspectos, né, Carlos? Eu te agradeço muito, nós teríamos muito tempo ainda para discutir, mas a TV é tempo também, né? Então eu te agradeço muito e parabéns aí pelo trabalho que tu realiza e, sobretudo, pelo conteúdo desenvolvido aqui no programa. E até a próxima semana. Obrigado aí. Obrigado a você, telespectador. Uma bela semana de trabalho. Um novo encontro a semana que vem. Até lá.